boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Cristo, nosso mestre, nosso modelo. E hoje nós vamos ter a palestra com a nossa irmã Cleo Santos, que é daqui do Despertar da Consciência. Ela traz como tema autoconhecimento como caminho para a pacificação. Então, que possamos ter um bom proveito, através dos ensinamentos que ela vai trazer no dia de hoje, para que possamos refletir melhor, e procurar entregar nas nossas vidas. E nesse momento, eu peço que elevemos o nosso pensamento ao alto e vamos pedir à nossa irmã Jamile que faça a prece inicial. Pai de infinito amor e bondade, amado Mestre Jesus, espíritos amigos, trabalhadores dessa casa, agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para assistir essa palestra, receber esses ensinamentos. Pedimos que nos intuam com bons pensamentos e bons sentimentos para que possamos absorver tudo que será ensinado hoje. Intua nossa irmã Cleo para que a palestra seja dê tudo certo durante a palestra. Assim seja. Assim seja. Então agora com a palavra a nossa irmã Cleo Santos. Que os bons espíritos possam incluir. Boa tarde. É uma alegria enorme poder estar aqui hoje, voltando às nossas palestras presenciais, trocar esse calor que sempre nos fortalece e nos ajuda a construir esse conhecimento, não é? Que o nosso Mestre Jesus nos envolva nesses fluidos de amor para que possamos trazer mais essa compreensão à luz da doutrina espírita, não é? O nosso tema hoje, a gente está buscando falar um pouquinho sobre autoconhecimento como um caminho para a pacificação. A gente traz essa reflexão por conta do momento que nós estamos passando, não é? A gente sabe que nós fomos pegos assim de surpresa. De repente, de um dia para a noite, a gente sai de uma festa de Réveillon, onde a gente brincou, passeou, curtiu, saímos de um carnaval e entramos numa reclusão intensa e a gente parece que vai demorar mais um pouquinho ainda para que a gente possa sair dela, não é? E a pandemia, ela mexe com a gente de uma forma, em cada um ela mexe de uma forma diferente, não é? Alguns pareciam já estar preparados e outros foram pegos totalmente de surpresa, não é? E além disso, a gente não tem o costume, nós não somos não é um hábito nosso ficar em casa ou não estar se confraternizando com o outro, não é? Nós temos esse hábito de estarmos sempre em grupos e de repente nós fomos convidados a ficar em casa e ficar em casa, literalmente, não é? O máximo que nós conseguíamos no começo era uma live, quando conseguíamos, né? Porque alguns de nós, eu mesmo, me desesperei muitas vezes porque não consegui agir ainda hoje, dar olho para esse celular e dar um desafio. Imagine há quantos meses, minha gente já faz isso? 8 meses, né? Perdi as contas. Março, né? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, indo caminhando para o nono mês, né? É uma gestação. Literalmente, não é uma gestação. Então a gente está sendo gestado aí pela pandemia. E a gente sempre ouve nas nossas conversas as pessoas dizerem: ninguém vai sair deste ano, ninguém vai sair de 2020 da forma como entrou, não é? Alguns sairão melhores, mais fortalecidos, e alguns sairão extremamente abalados, não é? E por conta disso a gente vai trazer essa reflexão da questão do autoconhecimento, porque o nosso processo evolutivo, ele passa por esse conhecer-se, não é? E justamente, provavelmente, não sei se, não vou dizer justamente, mas provavelmente, muitos de nós teve muito problema
de ficar recluso por não se conhecer, por não se aperceber, por não ter dimensão dos seus sentimentos e das suas emoções. E dessa forma, de repente você nunca parou para refletir sobre a sua vida, você com você mesmo, que pé está a minha vida. E de uma hora para outra, eu sou convidada de uma forma assim bem obrigatória, não tive opção, não eu vou pensar depois, não tive essa opção. Todos nós, e impressionante que ela foi indiscriminada, né? A pandemia, ela não escolheu, eu vou atingir esse país ou aquele, ou eu vou atingir esse povo ou aquele. A pandemia veio e ela veio devagarinho e daqui a pouco ela tomou conta do planeta, todo o planeta, mesmo nos lugares mais remotos, de alguma forma estão sofrendo as consequências, não é? Então foi uma escolha, assim, digamos, que foi uma consequência de escolhas da humanidade. Porque muitas vezes, e essa semana eu fui até chamar a atenção sobre isso, né? Assim, a humanidade, eu falando, né? Aí minha menina fez assim: mãe, quem é a humanidade? A senhora fala como se a humanidade fosse lá. É mesmo, né? Nós somos a humanidade, não é? E parece que nós nos perdemos nisso, esquecemos que nós somos a humanidade. E aí a pandemia nos traz e nos convida a pensarmos de uma única forma. Porque cada um vinha pensando a sua vida, o seu país, a sua política, a sua perspectiva de vida, de uma forma egóica, de uma forma individual, sem se preocupar com as consequências. E aí, por conta dessa paralisação mundial, por conta de escolhas de uns, todos acabaram atingidos. A bondade divina nos chamando a atenção para essa família que é universal, para essa humanidade que somos todos nós. E aí a gente se dá conta, não sou eu e nem é o outro, somos todos nós. E hoje em dia a gente tem um cuidado, porque se alguém da minha família tiver o contato com o Covid, quantas pessoas acabarão comprometidas? Então a gente passou a se cuidar e a cuidar do outro. Não é? Então a gente hoje olha o outro, a gente cuida do outro e não necessariamente o outro que é meu parente ou o outro que é a minha família, mas é qualquer outro que esteja precisando do meu amparo. Não é? Então a pandemia nos convidou a sermos cuidadosos. Aí ontem eu recebi um vídeo interessante onde um senhor, né, ele disse que postou porque ele achou interessante, que ele estava dando aula para as filhas dele e era uma aula sobre evolução, né, evolução da humanidade. E aí ele foi ver história, né, e aí pesquisando aqui, pesquisando lá, encontrou um site onde a antropóloga dizia que não foi a humanidade, a civilização. A pergunta era essa: quando começa a civilização? E aí vários deram a resposta. E a que ele achou mais interessante foi a de uma arqueóloga ou paleontóloga, não tenho certeza, que dizia assim: a civilização começa quando a gente acha um fêmur cicatrizado. Aí ele pergunta: um fêmur cicatrizado? Ele disse: é, porque antes disso as pessoas morriam. Porque era um tempo que a preocupação em se manter viva era tão intensa que ninguém tinha tempo para se preocupar com o outro. Então, se você caísse e quebrasse uma perna, você ia morrer. Ninguém ia parar para vir tratar, você ia morrer. Se você sofresse qualquer dano, você ia morrer. Então, na hora que você encontra um fêmur fraturado, quer dizer o quê? Que alguém parou para cuidar. E porque alguém cuidou, aquela pessoa não morreu. Então, a civilização para ela começa com o cuidado. Na hora que a gente para cuidar do outro, e sem se preocupar com quem é esse outro, nós podemos nos considerar civilizados. E eu achei tão presente nessa realidade que a gente está vivendo hoje, porque ainda tem pessoas que ainda acham que a gente quer uma grande brincadeira, que é qualquer coisa, menos o que é realmente. E continua ainda tendo atitudes irresponsáveis, inconsequentes, e continua comprometendo todo o planeta. Né? Então a gente ainda não conseguiu sair dessa situação, porque ainda existem pessoas que ainda não compreenderam que esse processo é um chamamento a essa interiorização
relação a essa paralisação do fora e a concentração com o que está dentro. E aí quando a gente volta para o Evangelho e a gente vê quando Jesus era perguntado onde era o reino dos céus, e ele dizia que não era fora, né? O reino dos céus é uma obra construída no coração dos homens. Então o reino de Deus, ele está dentro. Enquanto a gente procurar fora, a gente não vai encontrar. E para a gente poder encontrar esse reino de Deus, que é a pacificação, que é o equilíbrio, que é a harmonia, passa pelo nosso conhecimento de nós mesmos, nosso autoconhecimento. Então a oportunidade que nos foi dada por Deus esse ano foi de parar, porque teve um momento que todo mundo parou, né? Agora, já há alguns meses as coisas estão voltando, mas teve aí uns 3 meses que foi paralisação mesmo. E muitos encontraram outros meios de não parar. Mas muitos, arrisco a dizer a maioria, parou. Né? Parou e refletiu. Não é? E através dessa parada, dessa desaceleração, conseguiu se compreender, conseguiu se localizar diante do que está acontecendo e vai sair 2020, com a graça de Deus, muito melhor do que entrou. Não é? Mas o que é autoconhecimento? O que vem a ser isso, né? Por definição, é a capacidade que temos de entender nossa personalidade e o que motiva nossas emoções e os nossos sentimentos. Né? Então, por definição, quando qualquer pessoa vai definir, vai dizer isso. Autoconhecimento é a capacidade de entender, de compreender as nossas emoções e o que sentimos. Então, quando eu preciso parar e refletir, como é que isso funciona? Nas situações, como aquilo me impacta? Porque cada pessoa é impactada de uma forma diferente, não é? Tanto as grandes tragédias quanto as grandes vitórias, as pessoas são impactadas de forma diferente. E esse impacto, ele vai de acordo com o meu reconhecimento. Muitas vezes o outro vai dizer, isso é uma besteira. Mas me impacta de forma tão profundamente que causa um trauma que eu fico marcada para o resto da vida. E outras coisas que parecem ter um peso maior, eu não vou ser impactada. Por quê? Porque vai dentro daquilo que eu já me reconheço, aquilo que eu já compreendo, não é? E também vai dentro dos meus valores. Porque o autoconhecimento é isso, é eu descobrir as minhas variáveis governantes, é eu compreender o que é que me move, o que me faz escolher esse caminho e não aquele. O que é que faz com que eu responda ou com que eu não responda? O que é que faz com que eu tenha cuidado em escolher as palavras com umas pessoas e com as outras eu derramar sem nenhum tipo de filtro? Então essas variáveis, a minha forma de agir comigo mesmo, porque é a minha forma de agir comigo, é como eu me compreendo. Porque tem pessoas que acham assim, que merecem ser respeitadas, mas que não respeitam. Mas se acham, né? É aquela questão do orgulho, né? Eu sou fulano de tal e aí eu mereço o respeito. Mas humilha, mas subjuga o outro, não é? E espera respeito de volta. Então ele tem um comportamento inadequado para os pensamentos dele, mas essa é a percepção de mundo dele. Então é assim que ele reconhece as emoções e os sentimentos, não é? E por que eu preciso disso? Né? Para que eu possa prever a minha ação ou a minha reação. A gente sempre trabalha, né? A gente tem aprendido com a doutrina espírita que nós precisamos ser proativos, não é? Então a gente tem 2 caminhos, no mínimo, o do problema e o da solução. E a gente tem que escolher. Eu vou ficar com o problema ou eu vou ficar com a solução do problema? Porque tem pessoas que nos convidam, né? Nos perguntam, e aí? Se fosse você, o que é que você faria? Aí a gente vai parar e vai refletir, vai tentar entender o outro. E aí, como sugestão, por que você não faz assim? Não vai dar certo. E assim, não vai dar certo. E assim, então, não é? Já tem outras pessoas que a gente faz como sugestão. Por que não faz assim? Não tinha pensado nisso. Vamos ver se dá pra fazer, não é? Então tem pessoas que se acostumam com os problemas e as outras que não querem mais problemas, não é? Então quando eu me reconheço, de repente eu me dou conta que eu sou daquela pessoa que adora problema. Eu digo, gente, eu tenho um problema, porque não é uma coisa boa. E aí eu vou começar a agir de forma diferente.
né? Eu vou começar a ouvir mais, eu vou começar a prestar mais atenção para que meus problemas possam ter soluções. Mas enquanto eu não me reconheço como essa pessoa que prefere os problemas do que a solução, eu vou resolver? Não é? Então as reflexões em cima do autoconhecimento são essas. Não é? Então, à medida que eu vou me compreendendo, eu vou interpretando os sinais. Que a gente sabe que nós temos gatilhos, não é? Tem situações que disparam e a gente já sabe que aquele caminho vai me levar a uma situação. Então, quando eu me coloco naquela condição, aí eu estou observando o sinal. A pessoa disse uma coisa que eu não gostei. Aí, no lugar de responder, que é o que eu faço sempre, aí eu vou me acalmar e vou esperar. Eu digo, por que ela está dizendo isso? E aí a pessoa está falando. E aí eu estou ouvindo, de uma forma que eu nunca ouvi. Porque como eu me ofendo, logo né, eu já preparo a resposta. E na segunda palavra eu já respondo. Né? Aí, não, hoje eu não vou responder, eu vou esperar. E eu vou ouvir até o final. E depois eu vou pensar se eu vou responder. E aí a pessoa vai dizer. E aí eu não vou responder. Porque se eu responder, eu vou me desequilibrar. Eu gostei do que eu ouvi? Não. Do mesmo jeito que eu não gostei. Qual é a diferença? Eu não reagi. Então, dessa vez, eu vou ouvir. E aí eu vou ouvir uma, vou ouvir duas, vou ouvir três. E através do outro, o que o outro é uma oportunidade que Deus coloca nas nossas vidas para que a gente se aperceba, não é? Eu vou começando a dizer, puxa, será que eu faço isso mesmo? Será que eu respondo assim mesmo? Será mesmo que eu sou desse jeito? É assim que eu vou me reconhecendo. Mas quando o outro diz uma coisa que eu não gosto e eu devolvo de uma forma agressiva, eu não estou parando para me ouvir. Eu não estou me observando e eu não estou aprendendo. Então, a importância de nos auto-reconhecermos, de nos autoconhecermos, principalmente é a gente evitar maiores dores. Porque aí eu já vou compreendendo como eu reajo diante de situações, senão eu não quero mais reagir. Eu, a partir de agora, quero agir. Eu quero ser proativa em relação a mim mesma. Porque essa é a melhoração. Não, desculpa, o melhoramento, não é? Porque a evolução começa aí. Quando eu começo a me compreender, aí eu estou me preparando para me transformar para melhor, né? Para evoluir, não é? E quem conhece a si mesmo também é capaz de respeitar os limites do outro. Né? À medida que eu vou me conhecendo, eu não gosto quando a pessoa fala comigo desse jeito. E por que eu estou falando desse jeito? Aí eu não gosto quando a pessoa grita. E por que eu estou gritando? Então, tantas coisas que eu não gosto que façam comigo, mas eu estou fazendo com o outro. Então, na hora que eu estou me apercebendo das coisas que eu não gosto, para mim, eu estou vivenciando a máxima do Evangelho. Só faça para o outro aquilo que gostaria que vos fosse feito. E aí eu vou desacelerando, eu vou respeitando, eu respeito o meu limite e respeito o limite do outro. E aí eu não vou mais olhar aquilo que o outro está me dizendo como ofensa. Porque quando eu falo, eu não estou ofendendo. Quando eu digo algo que o outro não gosta, a minha intenção não foi ofender. Então, por que eu vou me sentir ofendido? Não é? Então, a gente vai reavaliando as nossas variáveis. A gente vai se recolocando diante dos nossos valores. E melhorando os nossos valores. Porque a gente vai se ancorando, muitas vezes, em valores que não são positivos, não é? E a gente se agarra com uma força tão grande que não quer se libertar. E aquilo é uma trave para a nossa transformação. E aí quando a gente para e olha, isso é uma âncora. Não quero mais, me liberte, me solto, fique aí, muito bom, até hoje, siga, siga seu caminho, que eu sigo o meu. Então, o Evangelho, a doutrina espírita, através dos esclarecimentos que ela nos traz, ela vai tirando esse véu de muita coisa que a gente achava que não podia ser mudado. Quantas coisas a gente achava que tinha que ser desse jeito e hoje a gente compreende que não tem que ser de outro jeito. Tem muitas formas da gente fazer as coisas e quanto melhor for a forma da gente fazer, melhor vai ser o resultado. Só que esse resultado muitas vezes não vai ser colhido aqui. Por isso é que eu acho assim que a reencarnação nos acalma, né? nos serena, traz essa paz. Porque quantas coisas a gente fez, né? Hoje mesmo, né? Que eu estou com meus 51, não é? Então, quantas coisas eu caminhei que não foram boas. Aí, a partir de hoje, eu estou fazendo uma seara melhor e já quero colher amanhã.
Talvez eu precise de mais 50 anos para colher. Será que eu vou ter mais 50 anos? Não é? Então a gente, esse imediatismo, não é? A gente faz uma ação boa e já quer colher. Aí não colheu, desiste. Mas não é assim. O bem é preciso e é necessário, por quê? Porque o bem é a nossa missão. Qual é a missão do trabalhador da Seara do Cristo? Propagar o bem, não é? Então o bem é a missão nossa, nós estamos aqui para propagar o bem. Se nós vamos colher o resultado do bem que nós estamos propagando, aí não está nas nossas mãos, senão a gente vai quebrar aquela máxima, né? Que a mão direita não veja o que a esquerda faça, não é? Então se eu faço o bem e espero recompensa, não é bem. Mas eu preciso fazer, é uma necessidade minha, não é? E o autoconhecimento também me ajuda a controlar as minhas emoções. Na minha compreensão, essa é a melhor parte. Porque nós vivemos num plano, assim, num momento em que as pessoas estão tão agitadas diante de tantas coisas que elas vão derramando, assim, especialmente os sentimentos negativos, não é? As mágoas, os ressentimentos, não é? Vão canalizando muitas vezes para as pessoas que não têm nem, além que não tem nenhum envolvimento com aquela situação, não tem nem como ajudar. E quando a gente se reconhece com essa atitude, ou quando a gente sabe que não está bem, a gente controla as emoções. E diz, não, eu não posso. É até uma força interior minha. Quando eu consigo controlar os meus sentimentos negativos, eu não estou dizendo assim para eu guardar e ficar ali, né? Tomando veneno, né? Eu estou ali dizendo, eu odeio fulano, eu odeio fulano, eu odeio fulano. Eu não estou expressando, mas eu estou me envenenando com esse sentimento, não é? Eu estou dizendo, o que o Evangelho nos diz é o seguinte, eu preciso transmutar o sentimento. Se é um sentimento negativo, ele tem que ser reconhecido, aceitado, para ser mudado. Então, não é que eu vou, por que eu estou me sentindo assim? O que foi que aconteceu? Por que foi que eu me magoou tanto? E aí eu vou me questionando, para que eu entenda em mim por que isso está doendo tanto. Porque está doendo, né? Os sentimentos negativos, eles provocam uma dor que às vezes ela é física, né? E o corpo sai demonstrando através de uma enxaqueca, de uma dor nos ossos. Tantas dores são emocionais, né? São dores da alma, é o espírito que está desequilibrado e manifestando essa dor no corpo físico para que se chame atenção. Então é preciso sim que a gente perceba, mas na hora que eu emito, na hora que eu emano essa energia negativa, esse sentimento negativo, tudo que vai, volta. Então ele vai alcançar, mas vai voltar para mim. E se encontrar uma pessoa que esteja na mesma sintonia, vai voltar impregnado também da energia daquele que não estava bem. Então volta ainda mais denso e aí eu vou ficar ainda mais doente. Então quando eu penso nisso, eu disse, não, eu não quero mais. Então como é que eu vou fazer isso? Eu sozinho não consigo, vou procurar ajuda. E não falta, não é? Tanto na ciência, não é? Na psicologia, nas terapias alternativas e tantas outras condições que nos dão suporte para que a gente trabalhe esse sentimento dentro de nós e nos fortaleça, não é? Aí tem algumas perguntas que a gente pode fazer para a gente mesmo, para refletir e se reconhecer. Interessante é que a gente vai respondendo, não é? Então a primeira pergunta que a gente vai fazer: quem eu sou? Não é? Aí quando a gente vai preencher uma ficha, aí bota lá, né? Nome, endereço, nome do pai, nome da mãe, não é? Onde a gente mora. Então a gente passa a achar, quem eu sou? Eu sou Cleo, que moro no sítio Serrinha, filha do Hélio de Janeiro. Será que essa sou eu mesmo? Será que essa é a resposta? Então, quem eu sou? E aí eu procurar responder além do meu nome, além da família que eu pertenço, além da cidade que eu moro. Quem eu sou como ser humano? Eu sou uma pessoa boa. Eu me considero uma pessoa boa. Eu me considero uma pessoa que faz o bem. Eu me considero uma pessoa que é estourada, que é calma, que é equilibrada. Como eu sou? Quem eu sou? Não é isso? À medida que eu vou
escrevendo ali, às vezes as primeiras vezes vai vir uma listinha bem comigo, né? Não sei, bem ruinzinha. Eu fiquei até meio assim, mas depois ela foi melhorando, porque aí a gente vai identificando onde a gente precisa melhorar, não é? Aí depois, o que eu desejo? Quais são meus anseios? O que eu estou buscando na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha relação com o outro, na minha relação com Deus, não é? Como eu reajo diante de circunstâncias que me desagradam? Como é que eu reajo? Como é que eu fico? Eu me exponho, eu me guardo, eu fico ruminando dentro de mim e alimentando sentimento negativo, eu tento entender o porquê aquilo aconteceu, tento me colocar no lugar do outro e pensar, puxa, eu já fiz isso tantas vezes e eu entendo como é que eu faço isso, né? Eu consigo controlar minhas emoções diante de situações que contrariam os meus desejos. Eu achei tão interessante, porque primeiro eu vou descobrir quais são os meus desejos, né? Aquilo que eu gostaria que acontecesse. E quando eu sou contrariada, quando as coisas não acontecem como eu quero, como é que eu reajo diante disso? O que me causa mal-estar e eu quero eliminar? Achei tão interessante. O que me causa mal-estar? O que é que me desequilibra? E aí eu vou anotar. E depois eu vou refletir. E eu quero eliminar isso? E se eu quero eliminar, eu já parei para refletir sobre isso? Como eliminar? Já comecei? Então, são perguntas simples que a gente pode fazer e que a gente pode passar, assim, horas só pensando numa delas e buscando respostas. E à medida que a gente for trazendo essas respostas, a gente vai se surpreendendo com a gente mesmo. Nossa, eu nem imaginei que eu estava desse jeito. Então, autoconhecimento é o conhecimento de si próprio, das suas características, das suas qualidades, das suas imperfeições, dos seus sentimentos, né? E é esse autoconhecimento que me caracteriza como ser humano. Então, cada pessoa vai ter características que são próprias dela mesma e isso vai colocar ela no mundo. Este é o seu lugar no mundo, não é? E aí o mestre, nosso mestre, nos dá algumas sugestões para que a gente possa trabalhar esse autoconhecimento de uma forma positiva e colher esses frutos mais rápido, não é? Primeiro, amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos, não é? Quando eu me preparo para aceitar o outro como eu gostaria de ser aceito, a minha vida vai melhorar bastante, não é? Fazer aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito, não é? Oferecer a outra face, mas é a outra face moral, em qualquer situação. Ou seja, pagar o mal com o bem, não é? Reconciliar-se com os adversários. Eita! Os desafios bons para a gente estabelecer, não é? Perdoar sempre, ilimitadamente. Até quando? Até quando nós aprendermos e não nos ofendermos. O perdão não tem essa competência, não é? Quando a gente fica apto, a gente não se ofende mais, porque a gente passa a verdadeiramente colocar-se no lugar do outro. A verdadeiramente amar o outro com todas as imperfeições. Então, assim como eu sou imperfeito, o outro também é. Assim como eu preciso de perdão, o outro também precisa. Então, não tem por que não perdoar, não é? Teoricamente, né, minha gente? Eu sei que é um desafio, por isso que é uma caminhada, não é? Talvez muitas encarnações sejam necessárias para que... Talvez não, com certeza muitas encarnações são necessárias para que a gente consiga, né? Não condenar nem julgar ninguém. Fazer o bem sem ostentação. Ser misericordioso. E adotar o lema: que a paz seja nesta casa,
quando chegarmos a qualquer lugar. Achei tão interessante, não é? Porque a gente sabe o quanto é necessário nós termos essa calma, essa serenidade interior, não é? Então, o autoconhecimento vai nos levar a essa calma, conselho de Jesus, não é? E aí, Mahatma Gandhi nos diz, né? Se perdêssemos todos os livros sacros da humanidade e só salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Por quê? Porque no Sermão da Montanha nós temos o passo a passo de como construir essa paz e de como nos reconhecermos e fazermos o melhor que nos possa ser feito, não é? Então, se a gente tiver condição de estudar única e exclusivamente o Sermão da Montanha, cada um deles, cada bem-aventurança daquelas, e colocar em prática, uma de cada vez. Vou começar com essa, bem-aventurados pacíficos, né? Os mantos pacíficos. E interiorizar cada passagem, cada orientação e colocar em prática em nossas vidas. E aí depois passar para outra e outra, a gente vai ver como Gandhi, que era um pacificador, que deu um exemplo de paz assim impressionante, nós podemos também ser esses pacificadores, não é? Então, à medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai buscando essa paz, não é? E aí Jesus nos diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mas não somos todos filhos de Deus? E qual é a diferença, não é? Porque aquele que faz a vontade do meu Pai, né? Jesus, quando ele é chamado, né? Sua mãe e seus irmãos estão ali fora, e ele diz: quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai é minha mãe e os meus irmãos. E qual é a vontade de Deus? Que nos amemos uns aos outros, não é? Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E dá para amar no turbilhão dos elementos, dos sentimentos negativos? Dá para amar cheio de ressentimento, cheio de mágoa? Não é? A gente precisa esvaziar. Se o copo está cheio, ele está cheio. Ele precisa ser esvaziado para que ele possa ser enchido. Então, filhos de Deus são aqueles que fazem a vontade de Deus. Independente de ter religião, de não ter religião, não é? Até de acreditar em Deus. Porque fazer o bem está além da crença em Deus. Fazer o bem é uma escolha. Eu escolho fazer o bem. Pronto. Se eu acredito em Deus, melhor ainda, porque aí eu vou ter todo esse amparo da espiritualidade para que eu tenha mais ânimo para fazer isso. Mas se eu não acredito e faço bem, eu vou fazer o bem da mesma forma. E outra coisa, como nós somos reencarnacionistas, nessa encarnação, nessa minha vivência, eu posso ser uma pessoa que me declaro ateu. Mas e nas outras encarnações? Quem eu era nas outras encarnações? Não é? Então, a gente traz sempre essa reflexão. Aquilo que nós estamos nessa encarnação não é o que nós somos. Não é? Nós somos muito mais do que isso. É uma experiência em tantas outras que nós já vivemos. E essa paz, ela não está fora, porque essa paz é a presença de Deus. E o reino de Deus, ele está dentro de nós. Então, o grande desafio da humanidade hoje é o quê? Construir a paz dentro, não é? Ser um pacificador, né? Ou seja, estar constantemente num estado de paz. Porque eu só posso pacificar se eu estiver pacificado. Uma pessoa que ela vai dirimir uma contenda, ela não pode tomar partido, né? Aquelas pessoas que fazem negociações, por exemplo, você tem um problema na justiça e aí você vai fazer um acordo. Aí você vai num conciliador, não é? Então tem uma parte reclamante do outro, que se sentiu prejudicada, e a outra parte que prejudicou. Mas ali não vai ter perdedores, ali é uma conciliação. Os dois têm que sair satisfeitos. Então, os dois vão ter que ceder. Nem vai atender a esse, nem vai atender a esse.
Aquele que se sentiu prejudicado vai ter que pensar o que é que eu posso abrir mão. E aquele que prejudicou vai ter que reconhecer que prejudicou, o que eu posso reparar. E aí a conciliação é feita. Os dois se comprometem. Aquele, olha, eu posso fazer isso. Aí o outro, tá certo, eu aceito. Não é? De livre e espontânea vontade. Então, eu preciso ter essa paz dentro de mim para que eu possa pacificar. Se eu sou uma pessoa extremamente amargurada, extremamente ressentida, eu tenho condições de pacificar qualquer coisa. Eu não consigo pacificar a minha vida. O ambiente aonde eu chego, eu já sou o elemento desarmonizador. Como é que eu pacifico? Então, a pacificação, ela é interior. Primeiro eu preciso me pacificar, não é? Tem uma música de Nando Cordel que diz, né? A paz no mundo começa em mim. Então, a paz que eu quero no mundo, eu preciso fazer em mim. Porque na hora que eu me pacifico, que eu me acalmo, que eu me sereno, primeiro que eu elevo as minhas vibrações. Primeira coisa que acontece, sair, já estou numa outra sintonia, mais aberta, mais preparada, mais amplificada, digamos assim, para receber as instruções que vêm do alto. Não é? Então eu estou mais conectada com o meu anjo de guarda, não é? Com o meu guia espiritual. Estou mais conectada com as verdades espirituais. Estou mais aberta a perceber o mundo além dessa dimensão. E aí sim, eu estou na condição de ajudar nos processos de pacificação, não é? Então, num livro chamado Vida Feliz, numa psicografia de Divaldo Franco, nós temos uma orientação de Joana de Ângeles, chamada Pacificador. Torna-te pacificador, onde te encontres, estimula a paz e vive em paz. Os tumultos que aturdem os homens e as lutas que se travam em toda parte poderiam ser evitados, ou pelo menos contornados, se os homens mantivessem o espírito de boa vontade, uns para com os outros. Uma ofensa silenciada, uma agressão desculpada, um golpe desviado evitam conflitos que ardem em chamas de ódio. Confia na forma da não violência e a paz florescerá o teu coração e o coração de quantos se acerquem de ti. Então, Joana de Ângeles dá sugestões. Na verdade, a sugestão que ela dá é a seguinte: mantenha o espírito de boa vontade, seja proativo, faça parte da solução do problema. Não receba como pessoal as agressões, as contendas, as desarmonias, que muitas vezes não são, na maioria das vezes não são. A pessoa vem cheia de problemas, cheia de angústias, cheia de decepções e encontra alguém e resolve descarregar naquele as suas mágoas, mas são delas. É aquele presente que eu não sou obrigada a receber. E é melhor que eu não receba. Por quê? Porque enquanto a pessoa vem com a energia negativa, eu vou me colocar naquela condição de estado de prece, não é? Que é o estado de adoração a Deus. Quando a gente se coloca em estado de prece, a gente está abrindo os nossos chakras, os nossos canais energéticos para receber do alto a intuição. Então a pessoa está ali, falando, e a gente não vai responder. E a gente não vai emanar, não julgar, nem condenar. É a orientação do mestre, não é? A gente vai ouvir, vai observar e vai pedir amparo. Senhor, o que queres que eu faça? Paulo de Tarso fazendo muito isso, não é? O que queres que eu faça? Então me coloco nas mãos de Deus e seu instrumento e vou ouvir. E através de mim a espiritualidade vai trabalhar para que aquele irmão possa ouvir aquilo que me ajudar a se acalmar. Mas se eu entrar na sintonia do agito dele, eu vou conseguir me sintonizar com o alto? Eu vou conseguir ajudar? Então é uma escolha. Eu quero ser um pacificador? Eu quero fazer parte desses que são chamados filhos de Deus? Ou eu quero continuar com a minha agitação e manter-me aí nesse desequilíbrio que a gente está vivendo nesse momento, não é? Então, refletir sobre essas coisas, refletir sobre o Evangelho de Jesus
e colocá-lo em prática nas nossas vidas, especialmente nos momentos mais difíceis, é o grande desafio da humanidade. Falar só, a gente tem 2 passos, né? Instrução e a vivência, não é? A gente precisa sim conhecer, né? Conhecer a verdade e a verdade vos libertará. A gente precisa conhecer. Mas o conhecer não é encher-se de informação. Porque muita informação acaba dando um tilt na cabeça da gente e a gente fica sem saber o que fazer. Conhecer é pegar aquela informação e praticar. Até para que a gente tenha o crivo da razão e do bom senso. Dá certo? Não dá certo. Então, o Evangelho, as bem-aventuranças, estão ali repletas de instruções de autoconhecimento e pacificação, que é a grande tarefa do servidor de Jesus. Se conhecer, porque através do nosso autoconhecimento, o Agostinho já nos dava essa orientação, né? Para que a gente pudesse refletir sobre nossas ações diariamente, né? Fazeis como eu fazia, todo dia eu dormia, refletia se não tinha feito, se tinha feito mais bem do que mal, não é? Se não tinha ofendido nem a Deus, nem ao próximo, nem a mim mesmo, para que no outro dia eu pudesse fazer as reparações. Então, se a gente consegue fazer essa análise pessoal diariamente, a gente consegue também tanto reparar com o outro, como reparar conosco mesmo num período mais curto. Isso quer dizer o quê? Que a gente vai sofrer menos. Né? Tá lá, Leis Morais, a primeira, quando nós nos afastamos das leis de Deus, nós trazemos para nós a infelicidade. Então, a felicidade está em vivenciar as leis de Deus. Essa é a verdadeira felicidade, que é a trajetória, não é? A gente vai chegar um dia a um mundo de perfeição, sem sombra de dúvida. Eu não tenho dúvida disso. Um dia seremos espíritos puros. Quanto tempo vai levar? O tempo que for necessário para que a gente se torne este Filho de Deus. Este cumpridor da vontade dele. Não é assim que a gente pede, né? Que seja feita a sua vontade. E a gente pede que Deus nos ampare, nos ajude, nos fortaleça, para que quando a gente tiver que escolher entre a minha vontade e a vontade do Pai, que seja feita a vontade do Pai. Só que aí eu quero que a vida seja como eu quero. Quando Deus me apresenta uma vida de tribulações, porque as tribulações me ensinam a ser uma pessoa melhor. Então, diante das dificuldades, diante dos desafios, que possamos serenar nossas mentes e os nossos corações, nos colocando em sintonia, primeiramente com o nosso anjo de guarda, que é aquele irmão que está aqui ao nosso lado, na condição de nosso mentor espiritual para nos ajudar no nosso crescimento. E, a partir dessa prática, possamos nos conectar com outros espíritos que trabalham no bem, para que a gente possa, sim, se reconhecer nas imperfeições, se reconhecer nas virtudes, porque o autoconhecimento não é só conhecer os defeitos, não, viu? É reconhecer que a gente tem muita virtude, que a gente já caminhou muito, que a gente já alcançou muita coisa, que ainda falta muito para alcançar, mas que a gente já alcançou, porque senão a gente vai ficar vai entrar em depressão, viu? Se a gente só vê defeito, vai dar um negócio tão ruim na gente que, Maria, então a gente vai ter a humildade, que isso é humildade, de reconhecer que a gente já cresceu, eu já consigo fazer isso, eu já consigo fazer aquilo que eu não conseguia 10, 15, 20 anos atrás, que eu não conseguia na semana passada e consigo hoje, mas ainda preciso conseguir isso e isso, não é? E aí a gente vai trazendo metas de crescimento pessoal, para que a gente possa chegar ao final, não da pandemia, porque a pandemia ela é circunstancial, não é? De tempos em tempos, coisas irão acontecer para que a gente se reconheça como família universal e se abrace e cresça, mas que a gente possa chegar ao final dessa caminhada existencial, ao final dessa encarnação, infinitamente melhor do que começamos. Que a gente possa, quando estivermos lá no mundo espiritual, olharmos para nós, né, para a nossa encarnação com carinho e virmos, puxa, pareceu difícil, foi difícil, mas eu consegui. Cheguei aqui, cumpri muitas das metas das quais eu me preparei, outras não alcancei, né, porque ninguém
vai alcançar todas de uma vez, né? Mas eu saí melhor do que entrei. E eu venci muita coisa. E eu trabalhei no bem. E eu vivenciei as máximas que me foram possíveis durante essa encarnação. Então, dentro do que é possível hoje, eu posso me dizer, né, para mim mesmo, dentro do que eu já aprendi, não é? O que o Espiritismo nos diz? Reconhece-se verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para trabalhar as suas más tendências, não é? Então, para manter, para transformar. E quando a gente conseguir, que a gente olhar para trás e ver que a gente tinha aquela postura equivocada que hoje a gente não tem mais, a gente pode dizer, eu tratei, eu controlei e eu transformei, e essa má tendência eu não tenho mais. Então hoje eu estou melhor do que eu era antes. E é isso que Jesus espera de cada um de nós, que a cada dia nós possamos ser melhor do que nós éramos ontem. E é isso que a gente traz hoje, que a gente possa refletir sobre os ensinamentos do Mestre Jesus e seguir essa seara que é bem turbulenta, mas extremamente prazerosa. Agradeço a presença de cada um de vocês, agradeço aos irmãos que vão nos acompanhar pelas redes sociais e que a gente possa, na próxima semana, estar aqui. Teremos o nosso irmão Geneildo, de Afogados da Engazeira. Eu só não lembro o tema, mas depois a gente manda, né? E obrigada. Que o Mestre Jesus nos ampare. Muita paz a todos. Muito bom essa reflexão, né? Que cada um de nós possa fazer o melhor proveito, né? Que possa levar essas situações de perguntas para a sua vida e assim aos pouquinhos ir se melhorando. Nós estamos com alguns trabalhos já presenciais. Na segunda-feira, nós temos o estudo do Evangelho às 19 horas. E ele é trocado. Uma semana a gente trabalha com o Evangelho segundo o Espiritismo, na outra semana a gente trabalha com o Livro dos Espíritos. Então está sendo revezado, né? A palavra é essa, revezado. Então, nas segundas-feiras, estamos realizando o estudo do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma horinha só. Então, das 19 horas às 20 horas. Continuamos também com os estudos nas redes sociais do Facebook e do YouTube, né? Botando na segunda-feira, às 19 horas, o estudo do Livro dos Espíritos e às 20 horas o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembramos que na rádio, todas as sextas-feiras, a gente tem o programa Momento Espírita, que começa às 5h30. E a gente está jogando o link do grupo para quem quiser acompanhar. Então está colocando-se o link da rádio lá no grupo do Centro Espírita para quem quiser acompanhar. Aos sábados, voltamos com a palestra presencial, com o horário às 16 horas, e essa mesma palestra ela está sendo também colocada nas redes sociais. Então, é a forma que a gente está tendo de chegar mais próximo de cada um, né? Procurando se ajudar, né, minha gente? Porque o momento não é tão fácil e muitas horas a gente precisa de ajuda mesmo. Então, é uma forma que a Casa Espírita encontrou para chegar a cada um que tenha vontade. Então, esses são os avisos, né, dos estudos. E, nesse momento, nós não estamos dando passe individual para cada um. Então, depois da prece, Cleo vai fazer o passe coletivo para todos nós. Aqui nós temos a água, né, que com certeza está fluidificada. A espiritualidade sabe o que nós precisamos e com certeza está aí nessa água para que cada um de nós se fortaleça através dessa água também. Então, eu vou pedir ao nosso irmão Cláudio que faça a prece final e logo em seguida a nossa irmã Cleo fará o passe coletivo para todos nós. E assim,
Perfeito.